Oi, gente, que saudade de vocês, uma saudade muito grande dos meus pequenininhos do nono ano, né? Não são tão pequenininhos assim, mas tô com saudade do mesmo jeito. Titia Renata hoje veio de cara lavada, sem uma maquiagem, sem um make, sem nenhum luxo, só com o meu queimadinho de viagem para dar uma aula para vocês sobre citoplasma, né? Quem está assistindo essa aula pela internet, não é meu aluno, deve estar se perguntando assim: por que essa professora maluca falou de núcleo e depois ela está falando de citoplasma? É porque realmente eu sou maluca. Eu gosto de inverter algumas coisas, que eu acho que a gente fica mais didático quando o professor ele adapta a sua prática, né, a coisas que a gente consegue perceber no dia a dia. E o que eu percebi é que vocês entenderem, né, que as funções que são comandadas pelo núcleo são executadas pelo citoplasma, é melhor você primeiro entender o que o núcleo faz, né, como ele faz, para depois você entender esses órgãos, entre aspas, que são as organelas, como elas fazem para executar. Bom, então já dei um spoilerzinho do que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o citoplasma. Lembra que nós já falamos da membrana plasmática, falamos sobre o transporte de substâncias entre a membrana plasmática e já falamos sobre o núcleo, claro que de forma muito simplificada, porque a gente está falando de uma aula para o nono ano, não para o ensino médio. E hoje nós vamos falar do citoplasma. Então, toda vez que a gente ou escuta falar a camada da célula que é gelatinosa, eu estou falando do citoplasma. Essa camada gelatinosa, ela é composta por várias substâncias, mas principalmente por água e sais minerais. Tem outras substâncias que transitam ali também, proteínas, né, aminoácidos. Mas a maior quantidade de substâncias que a gente tem no nosso citoplasma é água e sais minerais. Quando a gente analisa a estrutura desse citoplasma, como é que ele consegue ajudar da forma da célula, como que ele consegue ancorar as organelas, os organoides, que são exatamente o que a gente fala, que são análogos aos nossos órgãos, só que são órgãos de dentro da nossa célula. A gente precisa entender que esse citoplasma, ele apresenta um citoesqueleto. Cito vem de célula, esqueleto vem de sustentação. Então, a gente vai falar sobre essas estruturas que vão dar sustentação ao nosso citoplasma, vão servir de ancoragem para as nossas organelas. Então, vamos lá. Escrevi para vocês que o citoesqueleto é um conjunto de 3 tipos de fibras. A gente tem o que a gente chama de microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. Sempre erro aqui qual lado que eu vou ficar, porque tem um espelho, eu não tenho muita coordenação motora, e aí, pá, você me conhece, né? Sabe como é que é? Então, vamos lá. Ali, garoto, ali a gente tem o quê? A gente tem um esquema do nosso citoesqueleto. E aí a gente aumenta, fizemos um corte e aumentamos. Então ali você consegue ver os filamentos intermediários, os microtúbulos e os microfilamentos, que a gente vai falar agora com mais detalhes no próximo slide. Então vamos lá, gente. Eles brigam comigo porque eu boto o negócio no slide todo, aí eu não tenho onde ficar, que fica por cima das coisas, aí eu fico assim, né? Normal, liga não, professor de biologia, tudo maluco. Então vamos lá. Os microfilamentos ajudam a manter a forma da célula e dão sustentação às microvilosidades. Vamos lembrar do ano passado? Você estudou sistema digestório. As microvilosidades são estruturas que estão presentes no nosso intestino, que são dobradas, né? São muito enroladinhas, assim dobradas, e essa dobradura aumenta a superfície de absorção. Então, os microfilamentos, eles estão atuando ali também. Microtúbulos servem de apoio. Vejam que eu coloquei entre aspas para vocês, que eles formam um trilho. Por quê?
Porque as organelas, que hoje são chamadas de organoides, elas ficam mergulhadas no citoplasma. Por que elas não afundam, professora? Como que elas conseguem se movimentar? Justamente porque elas estão apoiadas nos microtúbulos e à medida que essas organelas elas precisam se movimentar, os microtúbulos formam ali um trilho e essas organelas elas podem transitar no citoplasma. Olha que legal, Renatinha, também é cultura para você, né? E os filamentos intermediários, tá? São estruturas feitas de proteínas que aumentam a resistência às tensões. Então a célula ela pode, vocês viram lá no transporte, olha só porque que eu gosto de falar de citoplasma no final, não gosto de falar de citoplasma logo no início, né? Vocês viram na osmose que a célula ela pode inchar, receber água, né? Ela pode perder água. Então, essa perda e esse aumento de água faz o quê? Faz com que precisa que a nossa célula tenha alguma resistência a essas tensões. E quem faz isso são os filamentos intermediários. Todas essas fibras, elas em conjunto formam o citoesqueleto que você não vai esquecer mais na sua vida. Bom, próximo tema que a gente vai falar dentro do citoplasma são as organelas. O termo que a gente utiliza mais hoje são organoides celulares. São estruturas presentes no citoplasma que ficam ancoradas e que têm a função de desempenhar todo o metabolismo da nossa célula. Só que lembra da nossa aula de núcleo da semana passada? Se você não lembra, mente, fala que você lembra, porque não tem tanto tempo assim. Na nossa aula de núcleo, vocês puderam perceber que o núcleo comanda, ele dá determinadas ordens para a nossa célula, desligou ali, para a nossa célula, e esses comandos são executados pelas organelas que estão no nosso citoplasma. Então, assim, essas organelas a gente pode fazer uma analogia com os nossos órgãos. Elas são, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Como se fossem os órgãos responsáveis pelo metabolismo da nossa célula. Eu tenho uma organela, por exemplo, que é responsável pela digestão intracelular, que é o lisossomo. Cada uma vai ter uma função relacionada ao metabolismo celular. E isso é muito lindo. Bom, eu vou tentar falar um pouco resumidamente, mais ou menos, das organelas que são mais importantes para a vida acadêmica de vocês. Então, a primeira organela que eu quero falar são os centríolos. Errei de novo, eu sempre erro isso. É para cá? É para lá. Então olha só, os centríolos, eles são organelas que são responsáveis por fazer o quê? A divisão celular. Como assim, professora? Bom, os centríolos, eles ficam escondidos no nosso citoplasma, né? Eles ficam lá desaparecidos quando a célula não está em divisão celular. Quando a célula vai começar essa divisão celular, logo esses organoides, eles aparecem, os centríolos. Então, você pode observar ali naquela imagem de baixo que os centríolos, eles são como se fossem rodinhas ali, eles estão juntos. E eles vão o quê? Vão liberar o que a gente chama de fibras de fuso, que vão ser responsáveis por efetivamente soltar os cromossomos uns dos outros ali. Você vai entender melhor isso na nossa próxima aula, que é de divisão celular. Mas o que você precisa saber nesse momento? Que os centríolos estão relacionados ao processo de divisão celular. Olha que bonito, viu como você sabe tudo? Bom, as próximas organelas que eu vou falar para vocês são os ribossomos e o retículo endoplasmático não granuloso. Então vamos lá. Os ribossomos são pequenas estruturas, né? São organelas pequenininhas que estão presentes tanto na célula eucarionte como na célula procarionte e que têm a função de quê? De sintetizar proteínas, isto é, produzir proteínas. Então, o que a gente sabe? Lembra da aula de núcleo? Mente de novo, fala que lembra. Na aula de núcleo, nós comentamos
que o comando que o núcleo dá para ser executado no citoplasma é uma linguagem que é uma linguagem proteica. Então, os ribossomos vão produzir essas proteínas para que os nossos órgãos, né, as nossas organelas, possam entender e possam executar a função que foi dita pelo nosso núcleo. Bom, a gente consegue observar ali também, próximo ao núcleo, uma estrutura de canais, né, que a gente chama de retículo endoplasmático granuloso. Por que ele é granuloso? Porque ele apresenta ribossomos aderidos à sua membrana. Então, as substâncias que estão sendo produzidas ali, elas estão o quê? Elas estão sendo enviadas para outros locais da nossa célula, para que elas possam, então, ser utilizadas. Então, as substâncias que estão sendo secretadas ali, elas estão sendo empacotadas e estão sendo enviadas para outras áreas da nossa célula. Quando a gente fala do retículo endoplasmático não granuloso, é porque ele não tem esses ribossomos aderidos ali à sua membrana, e como ele não tem os ribossomos aderidos ali, ele não vai produzir as proteínas. Ele vai estar ali formando essas bolsas, né? Umas bolsas que vão o quê? Que vão servir para secretar os lipídios que estão sendo produzidos. Então, uma outra função do nosso retículo endoplasmático não granuloso é desintoxicar o nosso organismo. Qual o órgão principal de desintoxicação que a gente tem? Lembra do 8º ano, alunos? Pelo amor de Deus, é o fígado. Lembra que quando você come alguma gordura, alguma coisa esquisita? Ai, meu fígado tá doendo. Então, nas células hepáticas, a gente apresenta o maior número dessas organelas porque eles necessitam fazer a desintoxicação de toda a porcaria que você ingere. Bom, próxima organela que a gente tem é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, como a gente fala hoje. O complexo golgiense, ele vai o quê? Ele vai empacotar as proteínas para que elas possam ser secretadas. Então, complexo golgiense, ele está relacionado à secreção de substâncias produzidas por outras áreas da nossa célula. Quando a gente observa ali o retículo endoplasmático, a gente observa que mais próximo ali da membrana plasmática, a gente tem o complexo de Golgi ou golgiense. Por quê? Porque ele vai empacotar essas substâncias e vai liberar essas substâncias para o meio extracelular em vesículas. E por isso que a gente fala que empacota, tá? Mitocôndrias. Mitocôndrias muito importante para a vida de vocês. Gente, tem que começar a correr por causa do tempo. Por que é importante para a vida de vocês? Porque a mitocôndria é uma organela que está relacionada, quase que não sai, né, gente? Está relacionado ao nosso metabolismo energético. É na mitocôndria ou é a partir da mitocôndria que acontece a respiração celular. Respiração celular está relacionado ao nosso processo de obtenção de energia. Então, é a partir das mitocôndrias que isso acontece. Só que a gente tem um adendo para fazer sobre as mitocôndrias, que elas apresentam capacidade de autoduplicação e apresentam DNA próprio. Por elas terem essa capacidade de autoduplicação e DNA próprio, existe uma teoria que chama teoria endossimbiótica, que afirma que, devido às características que essas mitocôndrias elas apresentam, elas um dia eram bactérias que estavam ali associadas, e essa associação foi tão grande, que ela acabou se tornando uma parte das nossas células. Bom, para a gente poder correr, né? Porque a titia tem que ficar acompanhando aqui. Vamos lá, vou correr rapidinho. Falei já da teoria endossimbiótica. Os lisossomos são organelas que são como se fossem bolinhas, assim, esferas, que têm enzimas digestivas dentro, que está relacionado o quê? A digestão intracelular. Eles estão relacionados ali a eliminar pedaços de organelas que já não servem mais, né? Estruturas que estão ali dentro da nossa célula que não têm mais função. Nós temos os cloroplastos, que são organelas que estão presentes somente na célula vegetal,
que tem a função de realizar a fotossíntese, que também é um processo de obtenção de energia. E nós temos também os vacúolos, que são estruturas que estão relacionadas ao equilíbrio osmótico. Ufa! Consegui, né, gente? Então vamos lá. Obrigada aí pela audiência de vocês. Vamos lembrar que eu tô morrendo de saudade e que logo, logo a gente está voltando. Vamos pensar como um próton, positivamente. Falta menos do que faltava. Beijo, tchau, tchau.